Resistência das bactérias aos antibióticos. Discentes: Igor Ferreira, Isabela Guiar, Joyce Andrade. Docente: Fábio Dornas. 10 de dezembro de 2019, Diamantina, Minas Gerais. Introdução. A resistência bacteriana aos antibióticos é um problema crescente, presente em todos os países e que vem sendo discutido mundialmente. Para 2019, a Organização Mundial de Saúde, OMS, apontou o tema como a quinta ameaça à saúde global. Atualmente, o problema atingiu repercussão global, pois os novos mecanismos de resistência emergentes ameaçam a eficiência do tratamento de infecções comuns, resultando em estado enfermo prolongado, incapacidade e morte. No Brasil, de acordo com os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, cerca de 25% das infecções registradas são causadas por micro-organismos multiresistentes, àqueles que se tornam imunes à ação dos antibióticos. O surgimento de superbactérias é um fenômeno natural e está associado a vários fatores, incluindo o uso indiscriminado deste tipo de medicamento. O que são bactérias? Organismos bastante simples e pertencentes ao reino Monera. São formadas por uma única célula, unicelulares, normalmente de 2 a 5 micrômetros de comprimento, e podem ou não formar colônias, e são organismos procariontes. O que são antibióticos? São compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de bactérias. Podem ser classificados como bactericidas, quando causam a morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento microbiano. Propriedades necessárias para a eficácia dos antibióticos. Os antimicrobianos devem ser capazes de alcançar os alvos moleculares, que são primariamente intracelulares. Para isso, o antimicrobiano, em quantidades suficientes, precisa ultrapassar a membrana celular bacteriana. Interagir com a molécula-alvo, de modo a desencadear a morte da bactéria. Evitar a ação das bombas de efluxo, que jogam os antimicrobianos para fora da célula bacteriana. E evitar a inativação por enzimas capazes de modificar o fármaco no ambiente extracelular ou no interior da célula bacteriana. O que é resistência aos antibióticos? A resistência bacteriana é um fenômeno de evolução natural que ocorre quando as bactérias passam por mutações e tornam-se resistentes aos medicamentos usados para tratar as infecções. Como resultado, os tratamentos padrões tornam-se ineficazes, as infecções persistem e podem se espalhar para outras pessoas. Em 2016, um relatório financiado pelo Ministério da Saúde da Inglaterra revelou que, sem o devido controle da resistência, em 2050, as infecções bacterianas serão responsáveis por 10 milhões de mortes no mundo, anualmente, número maior que a estimativa de mortalidade por câncer para o mesmo ano, cerca de 8,2 milhões de mortes por ano. O que são superbactérias? O termo superbactérias é usado popularmente às bactérias multiresistentes, ou seja, aquelas bactérias resistentes a diversos tipos de antibiótico. Trata-se de um micro-organismo que, com o passar do tempo, adquiriu diferentes mecanismos de resistência aos antibióticos. Assim, seu tratamento fica limitado a poucos antibióticos eficazes. Mecanismos de resistência bacteriana aos antimicrobianos. A resistência a determinado antimicrobiano pode constituir uma propriedade intrínseca de uma espécie bacteriana ou uma capacidade adquirida. Para adquirir resistência, a bactéria deve alterar seu DNA, que ocorre de duas formas: indução de mutação no DNA nativo ou introdução de um DNA estranho, genes de resistência, que podem ser transferidos entre gêneros ou espécies diferentes de bactérias. Os genes de resistência quase sempre fazem parte do DNA de plasmídeos extracromossômicos, que podem ser transferidos entre micro-organismos. Alguns genes de resistência fazem parte de unidades de DNA, denominada transponsons,
que se movem entre cromossomos e plasmídeos transmissíveis. O DNA estranho pode ser adquirido mediante transformação, resultando em trocas de DNA cromossômico entre espécies, com subsequente recombinação interespécies. Alteração de permeabilidade. A permeabilidade limitada constitui uma propriedade da membrana celular externa de lipopolissacarídeos das bactérias gram-negativas. A permeabilidade dessa membrana reside na presença de proteínas especiais, as porinas, que estabelecem canais específicos pelos quais as substâncias podem passar para o espaço periplasmático e, em seguida, para o interior da célula. A permeabilidade limitada é responsável pela resistência intrínseca dos bacilos gram-negativos à penicilina, eritromicina, clindamicina e vancomicina. Alteração do sítio de ação do antimicrobiano. A alteração do local-alvo onde atua determinado antimicrobiano, de modo a impedir a ocorrência de qualquer efeito inibitório ou bactericida, constitui um dos mais importantes mecanismos de resistência. As bactérias podem adquirir um gene que codifica um novo produto resistente ao antibiótico, substituindo o alvo original. Alternativamente, um gene recém-adquirido pode atuar para modificar um alvo, tornando-o menos vulnerável a determinado antimicrobiano. Assim, um gene transportado por plasmídeos ou por transponsons codifica uma enzima que inativa os alvos ou altera a ligação dos antimicrobianos, como ocorre com a eritromicina e clindamicina. Bomba de efluxo. O bombeamento ativo de antimicrobianos do meio intracelular para o extracelular, isto é, o seu efluxo ativo, produz resistência bacteriana a determinados antimicrobianos. A resistência às tetraciclinas codificadas por plasmídeos em Escherichia coli resulta deste efluxo ativo. Mecanismo enzimático. O mecanismo de resistência bacteriano mais importante e frequente é a degradação do antimicrobiano por enzimas. As beta-lactamases hidrolisam a ligação amida do anel beta-lactâmico, destruindo assim o local onde os antimicrobianos beta-lactâmicos ligam-se às PBPs bacterianas, e através do qual exercem seu efeito antibacteriano. Essas enzimas são codificadas em cromossomos ou sítios extracromossômicos através de plasmídeos ou transpósons, podendo ser produzidas de modo constitutivo ou ser induzido. Foram desenvolvidos beta-lactâmicos capazes de se ligarem irreversivelmente às beta-lactamases, inibindo-as. Esses compostos, ácido clavulânico, sulbactam, tazobactam, foram combinados com as penicilinas para restaurar sua atividade a despeito da presença de beta-lactamases em estafilococos e hemofilos. Nas bactérias gram-negativas, o papel das beta-lactamases na resistência bacteriana é complexo e extenso. Verifica-se a presença de quantidades abundantes de enzima. Além disso, as beta-lactamases de bactéria gram-negativa são secretadas no espaço periplasmático, onde atuam em conjunto com a barreira de permeabilidade da parede celular externa, produzindo resistência clinicamente significativa a antimicrobianos. As beta-lactamases de espectro estendido, ESBL, mediadas por plasmídeos, inativam as cefalosporinas de terceira geração e os monobactâmicos. As beta-lactamases mediadas por cromossomos são produzidas em baixos níveis por alguns bacilos gram-negativos, quando esses micro-organismos são expostos a antimicrobianos beta-lactâmicos, são induzidos altos níveis de beta-lactamase, produzindo resistência à cefalosporina de terceira geração. Cefamicinas e combinações de beta-lactâmicos / ácido clavulânico ou sulbactam. O uso indiscriminado de antimicrobianos exerce uma enorme pressão seletiva para a manutenção e ampliação da resistência bacteriana.
O uso extenso de antimicrobianos é seguido de frequência aumentada de bactérias resistentes, que passam a se disseminar em consequência de medidas insuficientes de prevenção de infecções. Embora não se possa eliminar o uso de antimicrobianos, a administração racional desses agentes não apenas exige uma seleção criteriosa do antimicrobiano e da duração da terapia, como também sua indicação apropriada. A atuação do farmacêutico. Dentro do que tange a atuação do farmacêutico no combate à crescente resistência das bactérias aos antibióticos, nosso principal foco deve ser voltado ao momento de dispensação, uma vez que nesse momento de contato direto com o paciente, devemos alertá-los sobre os males causados pelo uso indevido. O farmacêutico deve orientar sobre utilizar o medicamento como descrito pelo médico, sem interrupção e fazendo uso no horário correto. Ainda analisando o papel do profissional desta área, cabe ao farmacêutico não vender antibióticos sem receita e orientar sobre a ideia de doar o resto para algum amigo ou parente com sintomas parecidos, indicando que o médico deverá ser procurado. Diagnóstico. O diagnóstico laboratorial microbiológico auxilia na detecção da bactéria infectante, de forma que o médico poderá emitir um laudo e um tratamento específico para aquela espécie, eliminando assim um dos fatores que causam a resistência bacteriana. É válido ressaltar que desde 2013 está em andamento no país o projeto Antimicrobial Stewardship, da MSD, que ajuda as instituições a implantarem um sistema eficiente para lidar com infecções e uso consciente de antibióticos. Cada hospital tem um padrão específico de bactérias mais frequentes. Mapeando essa chamada microbiota, a instituição estabelece um protocolo de priorização de uso de antibióticos com ação específica para as bactérias locais, proporcionando uma escolha mais assertiva e direcionada do medicamento, minimizando o uso desnecessário ou excessivo.